Sabe, tem certas estreias de campeonato que são quase protocolares, né? Totalmente. Aquele jogo pra tirar a ferrugem, sabe? Ver como o time está. Isso, um jogo pra, sei lá, testar o time, somar os primeiros pontos. Mas, de vez em quando, uma partida de 90 minutos se recusa a ser só isso. Ela virou outra coisa. Vira um microcosmo de tudo que pode dar certo e, principalmente, tudo que pode dar errado. E eu acho que foi exatamente esse o caso da estreia do Vasco no Brasileirão de 2026. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. Perfeito. A gente está falando do jogo contra o Mirassol, no dia 29 de janeiro, e o material que a gente tem aqui, 2 reportagens sobre a partida, deixa claro que o placar, o 2-1, é a parte menos interessante da história. Com certeza. Nossa análise hoje vai mergulhar justamente nisso, nos dramas paralelos que definiram esse jogo. A ideia é entender como uma derrota logo na primeira rodada pode revelar tanto sobre o que o Vasco vai enfrentar pela frente. E que revelações, hein? Porque a gente vai passar por 3 atos, assim, bem distintos. Primeiro, a virada em si, né? O resultado inesperado que acende o primeiro alerta para o Vasco. Uhum. Depois, um momento de altíssima tensão em campo. Um lance que, nossa, paralisou o estádio. Sim, um lance bem dramático. E, claro, o grande clímax, a explosão do Fernando Diniz. Um episódio que, no fim, acabou roubando a cena de todo o pós-jogo. É o roteiro perfeito para a gente entender a pressão que cerca o Vasco. Temos a fragilidade tática, o drama humano e a controvérsia da gestão. É um prato cheio para analisar não só o que aconteceu, mas o que isso sinaliza, sabe? Para os próximos meses de um clube que vive sob constante escrutínio. Ok, vamos organizar isso então. O jogo começa lá no estádio José Maria de Campos Maia e a impressão inicial é até positiva para o Vasco. Sim, o começo é bom. O time sai na frente, gol de um dos seus principais jogadores, o Felipe Coutinho. Parecia o início de uma estreia sólida, sabe? Controlada. Mas essa sensação durou bem pouco. Durou pouco e é fundamental entender a cronologia dos gols para ver como o controle escapou das mãos do Vasco. Aos 20 minutos do primeiro tempo, Pumita Rodrigues faz um bom cruzamento. E o Coutinho de cabeça abre o placar. Exato. Um gol bem trabalhado que, teoricamente, daria tranquilidade. Só que o Mirassol empata ainda na primeira etapa num lance de puro azar. Um gol contra do zagueiro Carlos Cuesta. Aí já quebra o ritmo. Totalmente. E para piorar, já no início do segundo tempo, vem a virada, com um gol do Eduardo. E esse gol da virada é o que mais dói, né? Porque, pelo que eu li, ele nasce de um erro do próprio Vasco. Uma das fontes aponta que tudo começou com um erro de passe na saída de bola. Sim. E para um time treinado pelo Fernando Diniz, cuja filosofia é toda baseada nessa qualidade da construção desde a defesa, é um erro quase conceitual. É um erro que atinge o coração do sistema. E aqui entra um contexto que a gente não pode ignorar, que as fontes trazem. O adversário, o Mirassol, não era um time qualquer. Verdade. Ele vinha sendo chamado de sensação do último campeonato. E mais do que isso, o time não perdia no seu estádio desde fevereiro do ano anterior. Nossa, isso... Eram quase 12 meses de invencibilidade em casa. Espera, saber disso muda completamente a leitura do jogo. Isso me faz pensar. Essa derrota do Vasco foi menos um vexame e mais um resultado, de certa forma, esperado. Ou a forma como aconteceu anula esse atenuante? Essa é a questão central. Perder para uma equipe com um retrospecto desses em casa não é, em si, uma tragédia. Tira o peso de acidente e coloca na categoria de desafio extremo. Entendi. O problema para o Vasco não é o que aconteceu, mas como aconteceu. A derrota foi selada por um erro individual. Um passe errado do lateral Piton, que entregou a bola para o Mirassol armar o ataque do segundo gol. Ah, então foi um erro bem claro. Claríssimo. E uma equipe forte como o Mirassol, em casa, não perdoa esse tipo de falha. E esse erro do Piton é quase um resumo do risco do dinizismo, não é? A beleza daquela construção ofensiva, desde os pés do goleiro,
tem como contraponto um risco altíssimo. Exato. Qualquer desatenção naqueles primeiros passes pode ser fatal. E o Mirassol, sabendo disso, parece ter montado uma armadilha de pressão justamente ali. Exatamente. O modelo de jogo do Diniz exige perfeição técnica e concentração, assim, absolutas. Especialmente dos laterais e volantes. O Python tem muita qualidade ofensiva, mas esse tipo de erro na saída de bola é uma vulnerabilidade conhecida. E que foi explorada. Foi. O que fica claro é que contra adversários bem organizados e jogando em casa, o sistema do Vasco fica exposto. A derrota não foi um acaso. Foi a consequência de um risco calculado que dessa vez deu errado. E em meio a toda essa batalha tática, a partida teve momentos que transcenderam completamente o jogo. O próprio gol do Vasco, do Coutinho, que era para ser um momento de pura celebração, virou um instante de pânico generalizado. Sim, foi um lance que mudou o clima da partida instantaneamente. As reportagens descrevem a cena de forma muito clara. Ao subir para cabecear, o Coutinho se choca violentamente com o zagueiro do Mirassol, João Vitor. Um choque de cabeça com cabeça. A descrição é que ambos caem estáticos no gramado. É uma imagem que gela a espinha, né? Muito. O jogo para, os médicos entram correndo e as fontes relatam que ambos tiveram sangramentos. O estádio que um segundo antes explodia com um gol ficou em silêncio absoluto. É impressionante como a alegria do futebol pode dar lugar ao medo numa fração de segundo. O que é fascinante nesse tipo de evento é a dualidade. A euforia do gol é imediatamente sequestrada pela preocupação com a vida, com a integridade física dos jogadores. O lance humaniza o espetáculo. Totalmente. Deixa de ser sobre o placar e passa a ser sobre duas pessoas caídas no chão. É um lembrete muito cru dos riscos que esses atletas correm a cada dividida. E eu fico me perguntando sobre o impacto disso no restante do time. Você vê seu colega, a estrela do time, marcando um gol e caindo daquele jeito. Como você volta para o jogo com a mesma concentração? Não volta. Será que essa quebra no ritmo emocional da partida não contribuiu para a desestabilização do Vasco? Sem dúvida. O futebol é um jogo mental tanto quanto físico. Um susto dessa magnitude afeta todo mundo. A preocupação com o companheiro, a incerteza, tudo isso mina o foco. Pois é. E para um time que já estava sob a pressão da estreia fora de casa, esse evento adiciona uma camada de carga dramática que é muito difícil de administrar. Essa tensão toda que se instalou no gramado parece ter criado o ambiente perfeito para o que viria a seguir, no banco de reservas. E chegamos ao clímax da nossa análise, o fator Diniz. Se o jogo já estava um barril de pólvora, o técnico do Vasco acendeu o pavio. Com certeza. Durante a parada técnica do primeiro tempo, com o placar ainda em 1-1, as câmeras flagraram uma de suas broncas características, como uma das fontes descreve. E como sempre acontece com o Diniz, a cena não foi só uma bronca. Foi um evento midiático que viralizou quase em tempo real e, claro, dividiu o país. A forma como ele se comunica tão visceral e exposta é sempre um espetáculo à parte. Uma das reportagens transcreve o diálogo e ele é muito revelador. Diniz está furioso com a falta de movimentação do time. O jogador Nuno Moreira tenta se defender, dizendo: "Eu não fiz nada." E a resposta do Diniz é? É cirúrgica e brutal. Ele fala: "Você não fez nada mesmo. Não fez nada. É pra você fazer, é pra você jogar, tem que ganhar essa merda deste jogo." É pesado. É uma fala potentíssima. E, como as reportagens indicam, a cena dividiu opiniões. De um lado, você tem os defensores do estilo Diniz, que vem ali a paixão, a cobrança no limite, a tentativa de extrair o máximo dos atletas. Aquele sangue nos olhos. Exato. Para eles, é a marca de um técnico que se recusa a aceitar a apatia. Mas eu fico pensando no outro lado. A gente acabou de falar de um ambiente de tensão por causa do lance do Coutinho. Lançar uma bomba emocional dessas em cima de um time que já parece abalado, não é um risco enorme? É um risco imenso. E é aí que entra a crítica ao método dele. O interessante no estilo Diniz é que a explosão não é o problema, é um sintoma. A filosofia dele depende de uma conexão emocional e tática profunda com os jogadores. Certo.
Ele não treina apenas jogadores, ele tenta converter seguidores para sua ideia de futebol. Quando o time não responde em campo, como naquele momento, essa conexão é testada. Quer dizer que a bronca não é só pelo passe errado ou pela falta de movimentação. É mais profundo que isso. Exato. É sobre uma quebra de confiança no sistema que ele prega. A raiva dele não é apenas sobre performance, é quase uma decepção ideológica. E por isso divide tanto as opiniões. Entendi. Para alguns, é uma cobrança justa por empenho. Para outros, é o sinal de que o método está falhando em criar essa conexão, de que a mensagem não está passando. E a exposição pública dessa falha pode ter o efeito contrário, pode minar ainda mais a confiança do jogador. E é curioso notar o contexto tático dessa explosão. As fontes mencionam que o Diniz fez apostas para essa estreia, ele colocou o Johan Rojas no ataque no lugar do GEB. Uma mudança importante. E os recém-contratados, o atacante Brenner e o volante Marino, que poderiam ser opções, nem foram relacionados. Isso pinta o quadro de um time ainda em construção. Sim, um time em formação. A impaciência dele talvez venha daí, de tentar implementar um sistema complexo com peças que ainda não se encaixaram perfeitamente. Precisamente. A bronca não acontece no vácuo. Acontece num time que está se ajustando contra um adversário fortíssimo em casa e que já tinha cometido erros que ferem a base da sua filosofia. Faz sentido. A atitude do Diniz pode ser interpretada de duas formas. Ou como uma tentativa desesperada de chacoalhar um time que não respondia, ou como um sintoma da sua própria frustração com um projeto que ainda não decolou como ele esperava. É a expressão da impaciência de um técnico que vê seu ideal de jogo ser traído pela realidade do campo. Então, no fim do dia, o que tudo isso significa pro Vasco, quando a gente junta todas as peças? Temos uma derrota na estreia, que já instala uma crise. Exato. Na primeira rodada... Temos um gol que veio junto com um susto gigantesco, aquele choque de cabeça que nos lembra da fragilidade humana. E para arrematar, uma explosão do técnico que vira o assunto principal, ofuscando a análise tática do jogo. Pro Vasco, essa partida foi muito mais do que a perda de 3 pontos. Foi um retrato instantâneo, quase um trailer, dos desafios que o Vasco vai enfrentar ao longo do ano. A pressão por resultados que não espera o time amadurecer. A necessidade urgente de adaptação tática das novas peças a um sistema de jogo exigente. Um temperamento explosivo e de uma filosofia de tudo ou nada no comando. Esse jogo em Mirassol expôs as rachaduras no projeto do Vasco, tanto as fragilidades dentro de campo, quanto a enorme tensão que pulsa fora dele. E fica uma provocação para a gente refletir, conectando tudo isso. A bronca do Diniz aconteceu no primeiro tempo. Foi uma injeção de cobrança, de energia, certo. Certo. Mas o time voltou para o segundo tempo e sofreu a virada com um erro individual que contraria tudo que ele prega. Então a pergunta que fica não é simplesmente se gritar, funciona ou não. É mais complexa. A questão mais profunda é: o que acontece quando a principal ferramenta de um técnico, que é essa conexão emocional e a convicção num sistema, parece não gerar mais o resultado esperado em campo? Essa estreia do Vasco talvez tenha sido menos sobre a força do Mirassol e mais sobre os limites do método Diniz quando ele é colocado sob extrema pressão.